Então, essa é a Discoteca 85, uma edição do Back to Back, especialmente em comemoração dos 85 anos da discoteca Oneida Alvarenga. Eu sou o Carlos Renó e fui convidado para participar, puxar essa edição, né? E fui convidado a convidar um amigo para dividir comigo, né, essa conversa. E eu chamei o meu amigo baiano, Alberto Pita, né, que aqui está. Vou falar rapidamente o que fazemos, né, e ele completa. Né, eu sou compositor, letrista, principalmente isso. Né, meu negócio, em termos de atividade, é poesia de canção. Não é? E o Pita é um grande artista plástico, uma das figuras que eu considero mais importantes, não só do carnaval baiano, como grande histórico participante do Olodum, como também fundador e diretor do maravilhoso bloco Cortejo Afro, do qual eu tenho o prazer, né, a honra de participar, e um artista plástico admirável, né, criador de estampas como essa, por exemplo, que ele está vestido, né, que ele está vestindo, em homenagem ao nosso querido, amado Gilberto Gil. Né? A gente já tinha falado em começar falando de um disco, de dois discos, né? Expresso 222 e Refavela. Diga aí, Pita. Olá, tudo bom? Para mim é um prazer estar aqui, estar participando. É importante e a gente contar histórias através da música, porque a música é a história, né? É a história cantada. Né? Eu que sou um artista visual aqui da Bahia e que tenho a minha trajetória muito fincada na questão do carnaval negro baiano, que é o carnaval feito pelos blocos afro, pelos afoxés, enfim, e que enche de cores e alegria as ruas da Bahia a cada fevereiro. Então, esse é o meu trabalho. Eu sou um cara que escrevo nos panos, né? Outros escrevem nos livros, outros escrevem folhas de papel, que são as canções. Eu pinto nas canções, nas letras. Você pinta nas canções. E quando eu falo escrever nos panos, a cada ano, que vai para o carnaval dos blocos afro e afoxé, é a ideia de contar histórias, de falar sobre a nossa história. Então, nesse momento, nesse espaço, o hoje, o agora, onde é o melhor lugar do mundo, como diz Gilberto Gil, aqui, agora, eu, Renó, né, nesse back-to-back, falar de música, contar a história através das músicas e, sobretudo, tendo como referência a música de Gilberto Gil, isso é muito importante. É claro que isso é de interesse mundial, né? E eu estou sentindo que esse back-to-back vai ser uma espécie de back-to-black. Totalmente black, totalmente black. Bom, olha, como eu adiantei, né, eu fui convidado a falar inicialmente de um disco, para puxar a conversa para o que rolar depois. E esse disco que eu escolhi é o disco Expresso 2222, do Gilberto Gil. Há alguns discos que dividem a minha vida em antes e depois. São uns 3, 4 discos, né? Entre os quais se conta também Transa, do Caetano, Acabou Chorar, dos Novos Baianos, né? E Expresso 2222. Isso porque eu estava numa altura da minha vida, né? Na adolescência, com 16, 17 anos, descobrindo coisas que revolucionariam minha vida, porque eu queria era a revolução. Imagina, 16, 17 anos, começo dos anos 70, nós, o povo brasileiro, sob uma ditadura muito fodida,
né? Militares, Mas sim. nós também, um grupo de pessoas querendo viver, querendo uma outra coisa, né? Renovar o viver, né? E eu descobrindo coisas. Foi aí que apareceram para mim alguns artistas, né? Que se tornaram meus ídolos, né? E que instauraram coisas, fizeram alguns discos que instauraram dentro de mim um sentimento que teria desdobramentos até hoje e vão ter até o final da minha vida, né? E um desses artistas foi precisamente Gilberto Gil, né? E quando ele voltou do exílio em Londres e fez esse disco, Expresso 2222, ele ganhou totalmente a minha cabeça e meu coração, né? Foi aí que eu fui chamado, né? Eu, um jovem, um adolescente branco do interior de São Paulo, né? Da região industrial, né? De São José dos Campos, mas já morando em Campinas, né? Para onde eu tinha mudado aos 16 anos com minha família, e descobri isso, Gilberto Gil, um artista negro, entendeu? Aí eu comecei a descobrir mais conscientemente a negritude e a importância do negro no nosso povo, no mundo, dentro de mim, entendeu? Com tudo de importante e belo e fundamental e necessário para a nossa existência de seres humanos, trazendo mais humanidade ao ser humano que eu era. É isso que a descoberta do Gil, né, provocou em mim, né? E a partir, sobretudo, desse disco, né, que tinha, por exemplo, né, uma canção chamada Back to Bahia, Back to Back, Back to Black e Back to Bahia, né? Quando que ele lançou, é uma das primeiras faixas desse disco, e que ele criou essa canção. Lá em Londres, de vez em quando, me sentia longe daqui. De vez em quando me sentia longe, dava por mim, puxando o cabelo. Então, ele conta, no livro que fizemos juntos, né? Gilberto Gil, Todas as Letras, porque eu, além de compositor, tenho um trabalho de pesquisa, né? Que foi o principal trabalho de pesquisa dentro dessas minhas incursões, foi esse livro aqui, Gilberto Gil, Todas as Letras, que eu organizei, né? E o ano que vem vamos trabalhar numa nova edição dele, super ampliada e atualizada, da qual o Alberto Pita irá participar. E, nesse livro, ele conta como fez mais de 200 canções dele. E, num comentário sobre Back to Bahia, ele conta que ele tinha recém-voltado de Londres e estava numa festa para, se não me engano, Nossa Senhora da Conceição, em Santo Amaro da Purificação, uma festa que tinha sido organizada pela Dona Canoa, a mãe do Caetano. E aí ele, observando a alegria das pessoas, né? Ele se sentindo de volta à terra dele, à Bahia, ao Brasil, e vendo aquilo que ele não via lá em Londres, né? Aquelas pessoas ali do Recôncavo. Ele teve a inspiração e disse que começou ali mesmo a escrever Back to Bahia, e depois, no dia seguinte, já na casa dele, onde ele morava, na Graça, com a Sandra, né, mãe de 3 filhos dele, uma delas a Preta Gil, né, na Graça, né, desenvolveu e terminou. Né? Esse disco, ele faz muita referência ao Nordeste. Né? Ele canta Jackson do Pandeiro, numa gravação antológica de Chiclete com Banana. Né? Ele canta Sai, sai do sereno, menina, um forró. Né? Canta Gordurinha também. Né? O Canto da Ema,
do João do Vale, né? Então, ele incursiona e divulga a música nordestina, né? Manifestando, assim, a relação de profundidade que ele tinha com, com a sua região, o Nordeste, né? Mas, além de Beco do Bahia, eu destacaria, né, a música título, né, do álbum, né, Expresso 2222, né, que é nome, inclusive, do camarote, né, dele, da Flora Gil, né, no Carnaval de Salvador, e que é uma canção antológica, uma das canções da história da música brasileira, né? Uma canção em que ele dá voz a certas manifestações culturais, melhor dizendo, contraculturais, né? Típicas da época, né? Revelando o espírito, expressando o espírito da época, dos tempos, né? Tempos em que vivíamos, né, as descobertas da contracultura, né, algumas delas ligadas aos expansores da consciência, né, como algumas drogas que foram descobertas na época, né, maconha, LSD, mescalina, né? E, de uma certa forma, a hora que fala viagem, né, começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso, para depois. Né? Aí fala de uma viagem que, com certeza, e o Gil confirma isso no seu comentário sobre o Expresso 222 em nosso livro, Gilberto Gil, Todas as Letras, tinha essa inspiração, tinha esse intuito mesmo de alegoria de uma viagem alucinógena, psicodélica, né? Ao mesmo tempo que trazia um referencial religioso, que é algo caro à obra do Gil, à personalidade dele, né? A referência a Jesus, mas um Jesus que, né, transcende, assim, né? Literalmente, né? E que se tem a referência aos trens, né? Expresso 222 é um trem, e Gil cresceu, né? Vivendo, né? Tendo a vivência dos trens, que eram o principal meio de locomoção interurbano, né? No tempo dele, na região dele, segundo ele conta. Né? Expresso 222 até hoje é uma canção bastante lembrada. Né? Além disso, tinha Oriente. Eu lembro que era a última faixa do disco. Não, esse título já diz tudo. Né? E é uma das canções que, eu volto a dizer, fazem com que minha vida seja uma antes e outra, passe a ser outra depois. Né? Você vê, isso foi há quase 50 anos. E há duas coisas muito importantes na minha vida, na minha existência, no dia a dia, coisas que orientam, que participam, que estimulam, que melhoram o meu viver. E essas duas coisas são uma alimentação naturalista, inspirada na macrobiótica, e a yoga. Pois bem, são duas coisas que vieram originalmente de culturas de povos milenares do Oriente, de uma cultura oriental. E essa orientalização, quem traz para pessoas como eu nessa época é Gilberto Gil, né? Entre outras coisas que ele já trazia como negro e vai trazer ainda, né? Como veremos daqui a pouco, sobretudo a partir do disco do qual o Pita vai falar. Né? Então, essas duas coisas que são importantes para mim, yoga e alimentação, começaram, né? Essas coisas começaram ali por causa de Gil,
E a partir dessa canção, Oriente, né? Se oriente, rapaz, pela constelação do Do Cruzeiro, Cruzeiro do Sul. né? Então, já esse título, porque ele já, no seu misticismo, na sua religiosidade ecumênica, né, que abarca tanto o cristianismo, o melhor do cristianismo, como o candomblé, que ele vai descobrir ali nesse período, na volta do exílio, que ele vai descobrir o candomblé, porque ele não vivia a cultura religiosa negra de origem africana antes disso, né? E também a religiosidade oriental, o budismo, o hinduísmo, né? Tudo realmente voltado para o bem, né? Porque é isso que a gente sente que orienta, né? A mente, o coração, a alma desse artista que nós admiramos tanto, né? A princípio, são essas as coisas básicas que eu tenho a dizer sobre o Expresso 222, que tinha essa é a capa em CD, né? Aqui, traz na capa, né? O, o Pedro, Pedro, o Pedro, exatamente. filho do É. Gil, é, Sim. né? Filho do Gil, que eu vim a conhecer tempos depois, né? Conheci numa visita que eu fiz a ele e ao Carlinhos Brown, quando os dois estavam tocando com o Gil, iam tocar naquele dia num festival do rock no Morumbi. Se não me engano, em 1989, uma coisa assim. Pode ter sido. 89. É isso. Esse disco é de 1972, Expresso 2222. Você era Exatamente, Renan. novinho ali, né, Peter? Na verdade, eu tinha 11 anos. Eu Uhum. tinha 11 anos e me lembro claramente também desse disco, até porque lá em casa meu pai gostava muito de música, né? E a minha irmã mais velha tinha amigas que eram musicistas e que toda noite faziam serenatas lá na porta com acordeon. Então, cada noite elas levavam um acordeon em Lá no cores Pirajá? diferentes. Não, eu morava no Largo do Tanque, assim, no resto de Liberdade, né? Já É. no final da Liberdade, que é um bairro negro aqui de Salvador, né? Diferentemente do bairro da Liberdade em São Paulo, que tem uma, uma presença japonesa muito forte, já que você falou sobre o Oriente. É. Então, essa música, justamente Expresso 2222, eu me lembro claramente, até porque era um período de ditadura, né? Não sei se era o governo Médici. Médici? Médici? É, quando ele aparecia, todo mundo tremia. E eu tinha amigos assim mais velhos, depois eu ouvia os comentários, porque lá em casa tinha essa coisa dos comentários e da política, de um posicionamento. Sempre tivemos isso a partir do meu avô, Antônio da Rocha Pita. Aí alguém falou assim, olha lá, Emílio Carrasco Azul Médici, porque ele tinha os olhos azuis. Era o presidente, né, Emílio Carrasco Azul Médici, que era meio assim mesmo. E acho que foi um dos piores assim do período da ditadura, aquele homem. Foi. E eu lembro que passava aviões, né, pequenos aviões, e eles soltavam panfletos, coisas assim, tipo Brasil, ame ou deixe, não sei o quê, Marcos Extraordinário, Sesc Centenário da Independência, com a letra da música e tudo. Então, criança, eu tive que aprender ali, Marcos Extraordinário, Sesc Centenário da Independência, ou seja, numa atmosférica em que a gente ouvia Gilberto Gil, Expresso 2222, né? E que eu ouvia muito Dorival Caymmi. Então, a minha música vem desse lugar, né? E aí ela vai chegando perto de uma música mais religiosa, que são os cânticos dos terreiros de candomblé. Eu sou filho de uma Ialorixá. Hoje nós moramos aqui num bairro chamado Pirajá, que na língua indígena quer dizer viveiros de peixes. Temos um franjeado, um resto de Mata Atlântica maravilhoso. Temos cachoeiras do Parque São Bartolomeu, uma enorme bacia. Esse é o nosso privilegiado quintal, que é de onde vêm as minhas criações, é onde eu escrevo nos panos, é onde eu conto histórias nos panos. E engraçado que a Refavela, que foi um disco que me marcou muito para mim,
por conta desse Carnaval Negro Baiano, e essa presença de Gilberto Gil, recuperando um afoxé muito famoso aqui na Bahia, que é o afoxé Filhos de Gandhi, que antes saíam com, em média, 200, 280 integrantes, né? E hoje o afoxé Filhos de Gandhi sai às ruas com mais de 8.000 homens. Olha o que eu falei, homens. Só saem sexo masculino naquele afoxé. Então, essa aproximação de Gilberto Gil do afoxé, que eu acompanhei a vida inteira, assim, né? Depois que me dei conta da minha própria existência, e essa aproximação dele com a música e com essa coisa da própria música da Refavela, né? Aquilo marcou não só para mim, a música Refavela, né? Ela marca para uma geração negra que vem com esse olhar estético da década de 1970. Então, é uma música que é um filme, na verdade, né? Que revela o salto e que nos revela Fela Kuti e que nos revela uma luta mais contundente, mais acirrada contra o sistema, né? E que dispara em nós, pretos baianos, cores, porque aí eu estou falando de estética, e foi através das cores que nós firmamos a Bahia como um lugar incomum no Brasil, porque a Bahia é um lugar incomum no Brasil. É um lugar racista, como todos os estados da federação, mas que tem uma maioria negra e que, não obstante o racismo, o preconceito e a discriminação, essa maioria circula na cidade inteira e circula de forma empoderada. Ela não circula de forma subserviente, como o preto de Fortaleza, como o preto de Maceió, como o preto de Santa Catarina, como o preto de Goiânia, como o preto de Curitiba, ainda mais hoje em dia. Não. Os pretos da Bahia circulam porque levam na veia, no sangue, a música de Gilberto Gil. A música de Gilberto Gil foi um dos caminhos que nós encontramos para essa nossa afirmação. É uma música que vem dele para nós e de nós para ele. Porque quando ele descobre as religiões de matriz africanas, no início da década de 1970, eu poderia dizer tranquilamente que ele descobriu muito tarde. Eu poderia dizer tranquilamente que ele descobriu depois de mim, porque sou filho de uma Ialorixá. Mas está tudo certo. Ele descobriu no tempo que teria que ser descoberto por ele. Ele descobriu no tempo em que a gente precisava da voz dele. E foi justamente esse conjunto de fatos e sensações que gera uma outra canção na Bahia, uma outra musicalidade na Bahia, um outro movimento na Bahia, que é o movimento do samba reggae hoje, que é tido como o mais importante movimento da música popular brasileira depois da Tropicália. Não tem nenhum movimento depois do tropicalismo mais importante que o samba reggae. E essa música, que advém dos blocos afro, dos afoxés, das quadras, dos ensaios nos bairros populares desta cidade, Renaud, ela hoje está no mundo inteiro. Essa batida ela é obrigatória em orquestras sinfônicas na Itália, na Noruega, na Dinamarca, em vários países. E a gente ouve essa célula lá fora. Então, obviamente, que é o movimento mais importante da música brasileira depois do tropicalismo. Então, nós estamos aqui, nesse lugar, né? Nesse lugar em que a Refavela revela o salto que o preto pobre tem para dar. E é muito forte em mim, porque eu me lembro que, na época, as casas do BNH
eram financiadas pela Casa Forte, que era um empreendimento do Banco Econômico, uma poupança, né? E era como se fosse hoje o Minha Casa Minha Vida, né? Só que de forma diferente, programas diferentes, porque o do BNH era para tirar os pretos dos lugares mais centrais, do Rio de Janeiro e de outros grandes centros, para ir para bem longe. Da mesma forma com que perseguiram o candomblé, para tirar de alguns lugares do centro, onde existiam terreiros de candomblé, para levar para as periferias de Salvador. Entende? Ou seja, levar para longe. Os pretos, opa, lá. Mas, como eu disse, somos pretos baianos. E trazemos conosco essa música, essa musicalidade. Você falou do Expresso 2222 e falou dos trens. É como se fossem os trens na vida de Gilberto Gil, né? Então, quando você ouve um trem para as estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas, nossa, isso é uma consigna para você dizer, olha, depois de tudo isso, é possível, sim, dar o salto. Então, a música aponta nesse sentido. Aponta nesse sentido, né? Os índios chamavam os trens de o grande cavalo de ferro. Eu achava genial aquilo. A gente ia para o cinema para ver justamente a cinematografia americana, os filmes de índios e, né, contra a cavalaria americana, e eles resistindo contra o grande cavalo de ferro. Então, oriente-se, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. Se oriente, meu rapaz. Então, a música e o trem, de novo, mesmo que seja um trem bala de coco, como ele diz na música do Japão, que está no disco de 88. É verdade. Você está lembrando de canções que falam de trem? Estou lembrando de canções que falam de trens, do Eterno Deus Mudança, que, inclusive, eu fui assistir na Concha Acústica, e o Pedro Gil estava tocando. E, na época, ele estava servindo o Exército. Me lembro claramente que Gilberto Gil falou, aqui é o meu filho Pedro, apresentando a banda. Ele está servindo lá no Exército em Realengo, onde eu fiquei preso. Coisa desse tipo. E uau, o que é isso? Entendeu? O que é isso? Ou seja, é a música desse homem, que, obviamente, ela termina espraiando para outros movimentos, né? Que aí chega no Ileaie, por exemplo, que foi o grande disparador das cores na Bahia, e que tinha Gilberto Gil como um baluarte, como um modelo. A gente se espelhava em Gilberto Gil para fazer o Ileaie. E é o Gil que grava em Refavela uma música do Ilê, né? Do Paulinho Camafeu, que bloco é esse? Pois Nossa, eu lembro disso vivamente. Emblemática canção. Me arrepio só de me lembrar, cara, porque essas coisas a gente viveu na época ali, os discos saíram e nós compramos imediatamente. Imediatamente, vinham quente. A gente comprava, eu comprava esses discos e comprei para saber o que ia acontecer com a minha vida nos meses seguintes, dali para frente. Pois é, então, é a música como um definidor de comportamento. Exatamente. E aí porque vinha você ouvia, patuscada do Gandhi, claro. Gandhi. Você ouvia aquilo e ia para a rua totalmente empoderado. Aliás, empoderamento, parece um neologismo, né? Parece que é uma coisa nova, né? A palavra empoderamento, nunca ouvi tanto quanto em tempos de agora. Sim. Só que quando você compra um disco de Gilberto Gil, na década de 1970, você está falando disso. Você, no sentido figurado, eu estou dizendo, até porque você se apresentou como um macho adulto branco, sempre no comando, né? E aqui na Bahia as pessoas dizem que você, Renato, não é branco. Você não é branco. Você tem que se definir. Se você é um macho adulto branco, sempre no comando, e o resto ao resto, o sexo, o corte, o sexo. E se você quer reconhecer o valor necessário do ato hipócrita, riscar os índios e nada esperar dos pretos, você tem que se decidir.
Mas não estou falando para você, não. Eu estou falando para quem vai nos ouvir mais tarde. Você eu já se sei. decidiu. Eu me decidi Você... faz muito tempo, Pois é. você Você sabe. é um quase preto, quase branco, quase pobre de tão podres. E Um pobres branco são de como alma preta. podres. Branco de alma preta. É um branco de alma preta. Todos sabem como se tratam os pretos. Quando você for dar uma volta no Caribe, pense na Bahia. Porque a música é isso. E o Haiti é uma música que Gil tem uma participação com Caetano Veloso. Veja como a A gente... letra do Caetano, mas a levada, né? Sim, a gente imagina que ali tem muita coisa do Gilberto Gil. Eu não tenho a menor dúvida. E eu estava no dia que o Caetano compôs, porque ele compôs essa canção em pleno ensaio do Olodum, o FEMADUM, Festival de Música e Artes do Olodum, no Pelourinho, onde teve uma briga assim quase que generalizada com mais de quase Dando 5.000 porrada pessoas, na nuca de na nuca de malandros pretos, malandros pretos, de ladrões de mulatos ladrões e mulatos, outros quase brancos, tratados como pretos, que é para mostrar aos outros quase pretos, e que são são quase todos todos pretos. Como é de que tão pretos, pobres. pobres e mulatos, quase branco, quase preto, de tão pobres são tratados? Ou seja, não importa nada, como diz Gilberto Gil no trecho, todos sabem como se tratam os pretos. Então, essa é a energia. Essa música em si, o Haiti, não nos incomodou em nada. Muito pelo contrário, nós pegamos e dissemos, aqui, é isso aí. Entendeu? Se você pega o Haiti de um lado e o estrangeiro do outro, é arriscar os índios e nada esperar dos pretos. Isso está acontecendo no Brasil de hoje. E o estrangeiro é de 88, 89, por aí. Entendeu? O Brasil hoje, Renó, ele quer arriscar os índios e nada esperar dos pretos. Nós estamos falando de música. Eu tenho a minha forma própria de falar de música. Eu não falo de música trazendo datas, dia, hora marcada. A música, para mim, é uma metáfora para falar de qualquer coisa. Entende? Então, é isso que a minha entrega é essa. É você pegar a música. Opa, eu agora vou fazer uma outra coisa ali, mas eu estou levando a música. Ela vai me guiar. Como guiou você? Como mudou você? Você fala de que tem duas fases, antes e depois, de Expresso 2222 e da música Oriente, etc. Eu só tenho uma fase, eu não tive tempo de ter duas. Ter duas fases é um luxo. Eu só tive uma. Nasci, cresci um pouquinho, tomei contato com essas coisas com 10, 11 anos e fui Seguiu. embora. Seguiu. Segui. Entendeu? Segui. Então, para você que é um homem de Oxóssi, que aí atrás tem dois orfás, que é o arco e flecha, símbolo de Oxóssi. Criados por um Por artista acaso, de para um Salvador cortejo chamado afro. Alberto Pita. Sim, e confeccionado basicamente por um outro grande artista, neto do mestre Didi, o nosso grande mestre Didi. Então, assim, Oxóssi é o orixá da fartura, é o deus das matas, e música é fartura. Você se farta de música, entendeu? Você se enche de música. E aí você diz, olha, a partir dessa música, eu posso chegar em qualquer lugar. Todo mundo vem de um lugar. Olha, eu venho desse lugar e trago comigo essa música. Acabou, em qualquer lugar do mundo, você é respeitado. Então, quando a Bahia é o estado do Brasil onde as pessoas mais se assumem enquanto ser do lugar, é justamente por isso. Dificilmente você vê alguém, eu sou de Santa Catarina, opa, eu sou... É difícil, é complicado dizer, olha, eu sou de Sergipe, eu sou de Alagoas. Eu venho lá da terra de Renan Calheiros, hein? Eu sou de Alagoas. Baiano não fala assim, eu sou baiano.
Aí, quando ele fala, eu sou baiano, ele já está trazendo dentro de si Dorival Caymmi. Olha, eu sou baiano. Ele está trazendo, ele está levando Mãe Menininha do Cantuá, Mãe Estela de Oxóssi, Mãe Santinha, Mãe Hilda de Tolu, né? As Ialorixás da Bahia. E isso é música. Nós estamos falando de música, hein, Renó? Não perca o foco. Né? Back to back, nós estamos falando de música. E tudo isso que você está falando, né, são coisas que repercutiram em mim, sobretudo a partir de obras e desse artista que a gente está destacando aqui. Primeiro, Gil, porque é muito claro para mim a descoberta de Gil e de Caetano, né? Como dois artistas que estavam entrando na minha vida para nunca mais sair. Era um negócio para sempre, né? E um deles era um preto. Então, isso tinha muito significado para mim. E isso vai se confirmar e se explicitar no Refavela, porque é o primeiro disco em que a questão negra está presente de forma mais programática mesmo. A metade do repertório de Refavela, 6 das 12 faixas, são faixas que dizem respeito à cultura negra. Né? Não é à toa que Refavela começa a ser feito na Nigéria, porque Caetano e Gil vão para um festival em Lagos, na Nigéria, onde é um festival de cultura negra mundial. O FESTAC, acho que é o FESTAC, Festival de Cultura e Arte Negra. Pois é. E ali ele vislumbra esse novo trabalho, e essa nova canção. Né? É interessante o comentário que o Gil faz. Depois vale a pena até eu ler, dura alguns minutos só, o comentário do Gil no nosso livro sobre a canção Refavela. E, entre outras, o Refavela traz Babá Alapalá, né? Sim, que é uma canção espiritualizada demais. Exatamente. Tenho até medo de cantá-la. Tenho até medo de cantá-la, mas não tenho de ouvi-la. Com certeza. Às vezes eu faço uma comparação, uma analogia, sabe com qual canção? Qual? Renó? Se eu quiser falar com Deus. Né? Uma complementa a outra. Eu acho que uma complementa a outra. Uma vez, Gil esteve aqui em casa, aqui no nosso terreiro de candomblé, aqui no meu ateliê em Pirajá. Eu estou falando que eu gosto das referências. E eu tinha impresso, assim, bem grande, as duas canções. E ele ficou olhando e eu disse, olha, você está olhando, mas eu estou... Elas duas estão ali porque eu acho que elas dialogam. Entendeu? Elas dialogam. Porque a música Babá Lapalá, ela é muito espiritualizada. É uma música que fala basicamente de ancestralidade. Claro. Basicamente de ancestralidade, entendeu? E de uma ligação com a questão espiritual divina. Se eu quiser falar com Deus, é isso mesmo. Se eu quiser falar com Deus, é você estar desprovido de tudo para chegar. Entendeu? E Babá Lapalá é aqui na Terra falando de ancestralidade. É uma música, árvore genealógica, nesse sentido. Aqui a capa de Refavela. É isso. Né? São as cores, né? O jogo lá aqui, é o Brasil. Um concretismo, um poema visual concretista aqui. Porque ele diz, Refavela é o poeta que fala, o poeta que revela, o poeta que vê. E todos esses termos estão na palavra Refavela. Né? Fala, vê, revela. É bonito isso, né? Claro, esse daí não dorme com os olhos dos outros, né? Senão não acordaria a hora que quisesse. Eu acho genial. Babá, Alapalá. Aganju, Xangô, Alapalá, Alapalá, Alapalá. Xangô, exatamente. Aganju. Né? Xangô, Aganju.
a entidade dele, né? Sim, Ele é de Xangô. Xangô Anganju é um Xangô menino. Mestre Di, que jogou para o Gil na ilha de Taparica e revelou a ele que ele era de Xangô. Olha só. Que é um orixá junino, né? O orixá da fogueira. Uhum. Ai, Xangô, Xangô menino, da fogueira de São João. Quero ser sempre menino, Xangô. Pois é, mas isso é bom. Você falou Ou seja, outra hora, ele é né? eternamente menino, né? Ele é um menino, Gilberto Gil. Você, quando está com ele, quando está conversando com ele, se você traz coisas assim do tempo e ele observa que ele ouve, ele é um cara que ouve muito. Depois ele entra na viagem, entendeu? Eu acho interessante. Ele se descobre de tudo e entra na conversa. É um cara que entra na conversa, literalmente falando. Entendeu? É um Xangô menino, só podia ser um Xangô Aganju. É jovem, eternamente jovem. Forever young, como A dizia o Bob Dylan. eterna juventude. Forever Exatamente. young. E você falou outra hora do Gandhi, né? E o Refavela termina com uma canção do bloco, né? Patuscada de Gandhi. Patuscada. Que nem tem autoria assim exata, né? Não é uma música de fulano com ciclano, é Afoxé Filhos de Gandhi. É o crédito que dá para Patuscada de Gandhi. Né? Aonde vai Papai Oxô, vou depressa por aí? Vou fazer minha folia com os filhos de Gandhi. A nossa turma é alinhada. Sai no meu bloco. Alinhada para fazer a patuscada. Ou seja, a nossa turma... Pois é, então. A nossa turma é alinhada. É mesmo. Isso é muito bom. Engraçado que na Bahia dos anos 40, na Bahia dos 49, anos 40... Foi fundado em 49. Um ano depois da morte, do assassinato de Gandhi na Índia. De Mahatma Gandhi. Foi inspirado. Foi fundado pelos estivadores, né, que trabalhavam no Porto de Salvador, nas docas e tal. Que tinham Gandhi como um emblema da luta anticolonialista, né, no mundo, pela independência. E a paz, né, o ideal da paz, da não violência. Sim, mas trazendo para cá, os estivadores estavam sempre em greve no porto, por melhores salários. Então, eles tinham essas informações, que parece que não, mas foi fundado por pretos trabalhadores que carregavam coisas no Porto de Salvador. E comunista. Exatamente. Gente informada. Informada. Gente de candomblé. Gente de candomblé sempre informada. Claro. Entendeu? Porque está acostumado a ver o grande chefe, que pode ser o presidente, o secretário, o ministro, o governador, bater cabeça para ele ali. Bater cabeça no terreiro. Então, a gente sabe na Bahia de histórias de grandes governadores famosos, que depois viraram ministro, etc., quase presidente da República, que você procurava por ele, não, ele está viajando, não, ele está... Mentira, ele estava recolhido dentro de um terreiro de candomblé. Cadê o governador? Não, o governador se afastou uma semana. Está onde? Alguém fala, Alberto Pita, o governador está recolhido. Isso é ótimo. Ou seja, quem pode mais, pode menos. Quem pode mais, pode menos. E aí vem o Afoxé Filhos de Gandhi. É claro que isso atrai. Entendeu? É claro que isso atrai. E a música é isso. A nossa turma é alinhada. O que é alinhada? Os alinhados, eles são alinhados. Claro. Um dos sentidos do verbo alinhar-se é engajar-se, estar alinhado na luta democrática. Exatamente. Eu acabei de escrever uma letra que diz, num determinado momento mais ao fim, já um chamado à prática convida o branco a se alinhar na luta democrática e ao negro se aliar. Pois é.
Exatamente. É o momento, né? É o Hoje. momento. É o momento que o branco tem que mostrar a que veio. Ou ele se mostra um ser humano, ou não se mostra um ser humano. Com E para ele certeza. provar que é ser humano, ele tem que reconhecer que, até hoje, o seu povo não valorizou a humanidade no povo negro. E tem que passar a fazer isso. No povo negro do país inteiro, do mundo, mas Pois do é. Brasil a começar. É um desafio e um aprendizado. É. É um aprendizado porque você entra na luta. E o desafio é não haver desconfianças. Porque quando acontece o contrário, a gente olha e faz. Branco é branco. É. A ideia é de que ele vai lhe trair a qualquer momento. Pois é. Não, não Tanto vou que, te trair. tanto que, Cazuza falou isso muito bem. tanto que ainda há coisas que eu digo para você, mas para alguns chegados brancos, eu ainda, para não suscitar um mal-estar, assim, vou de leve, entendeu? Claro. Hã? Vou de Aqui na leve. Bahia, aqui na Bahia, os aliados, como você falou, os brancos aliados, a gente não chama de brancos aliados, a gente chama de não negros. Então, quando a negrada convoca todos a entrar na luta, ou numa determinada luta ou movimento, a gente sempre fala, não, os negros e os não negros. São os brancos que estão na luta, os brancos aliados, e que são reconhecidos dessa forma. Então, o Ileaie, que é um bloco negro baiano, afro-baiano, o primeiro, né, que foi fundado em 1974, Sim. E que só saem pretos, esse mesmo Ileaie, que você conhece muito bem, e você é amigo do presidente também, que eu te apresentei o vovô, o Ileaie tem isso muito claro. O Ileaie tem uma presença de não negros muito forte ali, na luta com eles, entendeu? Na irmandade, buscando caminhos. O Ileaie tem a consciência disso. E os não negros sabem qual a política do Ileaie, que o Ileaie é necessário e vai continuar por muito tempo sendo necessário, enquanto vivermos num país injusto, de práticas injustas. Né? Pois E a é, e eu música fiz faz a gente como respirar Moreno, nesse sentido, né? né, a propósito disso, uma canção para o Ileaie, né? Uma letra, e que ele musicou junto com o Tiganá Santana, chamada Mundo Paralelo, a partir de uma vivência que eu tive nas saídas do Ilê no sábado de carnaval, ali de frente da sede, né? Subida do Curuzu, né? Coisa que já fizemos juntos, né? Você sabe muito bem, várias vezes. Né? Agora, em relação a isso, eu me sinto como o Paulinho da Viola, porque o Paulinho da Viola, embora uma figura historicamente ligada à Portela, né, ele primeiro fez um samba para Mangueira, Sei Lá Mangueira, em parceria com o Hermínio Belo de Carvalho. Né? E aí ele se sentiu na necessidade de vir a fazer uma para a escola dele, que é a Portela, e eu me sinto na mesma condição, porque tendo primeiro feito uma letra para uma canção para o Ilê, entendeu? Que o Moreno vai lançar em breve, propus, né, para o Moreno. Moreno, temos que fazer uma para o cortejo, o mais rápido. Agora, Pois Moreno é. tem um ritmo Ele tem, cainiano. ele tem o ritmo cainiano. Cainiano. Engraçado que eu Demora. falei, não, Moreno é uma figura. Eu falei o grande cavalo de ferro e falei da questão dos índios, que eu particularmente gosto dos índios da América do Norte, Apaches, Comanches, Caciques. E o Moreno me presenteou
há 12 anos com um livro de um escritor americano chamado Dee Brown, que é justamente um livro que conta a história do extermínio dos povos indígenas americanos. Ele chegou lá em casa, tipo, 10 horas da noite, tocou, interfonou, e, olha, ele trouxe de presente porque eu sei que você vai fazer alguma coisa. E aí eu fiz justamente um dos temas desse cortejo afro que você está trazendo, do nosso bloco. O tema foi Índios, no Carnaval 2008, que inclusive fez 10 anos da morte do índio Galdino, em Brasília, que foi o índio que morreu queimado no ponto de ônibus por jovens da classe média brasiliense. Então, é isso. São esses laços. Mas depois ele falou, vamos desdobrar isso. Bom, esse desdobramento eu estou esperando há 12 anos. Tem quanto tempo que você está esperando a música? Olha, já tem um ano e meio, né? Uma melodia que ele disse que começou a fazer, já tem um ano e meio, 2 anos, que ele disse que fez a primeira parte e está precisando fazer o restante, entendeu? Sendo que, olha só, nós acabamos de fazer uma canção que eu estou muito feliz. Ele me mandou há 3 dias. E, aliás, terminando aqui esse nosso papo, eu vou mandar ela pelo WhatsApp. Chama-se A Sua Vida Preta Importa para Mim. E a letra diz assim: alguém se importa muito com a sua vida. Eu acho que você já percebeu. Alguém se importa muito com você, querida. E esse alguém sou eu. É que, para mim, você é importante. Você e a sua gente. Vê-la feliz e bem deixa o dia radiante e a mim contente. Minha felicidade se completa assim. Você me afeta assim. Preta, a sua vida importa muito para mim. Oh, que maravilha! Mais bonito ainda com a melodia do Moreno. Agora, sabe por que nós terminou, Pita? Vou te contar. Ele fez a primeira parte da música para essa letra, a metade, há uns meses já. Já tem meses. Aí eu, de 2 semanas para cá, comecei a cutucar ele. Moreno, que tal se a gente terminasse mais uma parceria, hein? Um dia. Dei 2 dias. Moreno, querido, que linda aquela parte de melodia que você já fez, hein? Provocação. 3 dias depois. Você não tinha tido uma ideia para a segunda parte da música? E assim ele foi se sentindo estimulado, até quando eu falei, Moreno, será que seria bom a gente chamar um colaborador para participar? Aí ele falou, não, mas o Pedro de Sá me falou que eu não vou ter nenhuma dificuldade em terminar essa música. Nesse dia, eu fui dormir, acordei às 7h30, abri meu celular, tinha lá, às 2 da manhã, ele, olha, terminei a música, estou contente com ela, veja o que você acha. E me mandou. Oh, que maravilha! Isso foi há 3 dias atrás. Então, você está dizendo que, através do viés da canção e do amor, você está sendo um ativista do Vidas Negras Importas. Olhe por onde você vai, enquanto um compositor, enquanto um letrista. Você fala de amor para falar de um movimento que está acontecendo hoje. Aí você diz, a sua vida importa, preta, e a da sua gente também. Entende? Então, é o viés da paixão, é um olhar... É um olhar, tipo Djavan. Djavan faz assim, São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Quer dizer, ele se dá o luxo de pedir o dragão de São Jorge emprestado para resolver uma
questão de amor. Você faz a mesma coisa com isso aí agora, eu acho. E você falou Sem pensar, não estou dizendo que você... Sem pensar, eu que estou fazendo essa analogia assim. Não, é perfeita. Absolutamente correto o que você está falando. É isso mesmo. É E que legítimo, é legítimo. nasceu não de forma pensada. Ou então, Não, até porque eu não posso sentida. pensar, claro, eu não posso me Bem apaixonar. sentida. É Bem isso. sentida. Isso. Cabeça Claro. e coração. Coração e cabeça. A paixão e o amor é um caminhão de um monte de coisas. Assim, ninguém se apaixona por uma pessoa somente por ela. Você vai ter que vai se apaixonar por ela e por toda a sua história. Aí você vai ver que vai aparecer a tia, a avó, a madrinha, a mãe de santo, o pai. Você tem que se apaixonar por tudo. Claro. Paixão é um conjunto de coisas. Se Paixão você ama é um alguém, conjunto de coisas. se você ama verdadeiramente alguém, você é grato a quem fez esse alguém, a quem Com concebeu, certeza. né, esse Independente de alguém. qualquer coisa. Você é grato, mas também pode desafiar quem fez, né? Depende. Das circunstâncias, né? Porque tem uns que só Pessoais, fizeram, né? históricas. Lógico. Então é isso. A paixão não é um sentimento singular, não. Ele é plural, nesse sentido. E você falou do Black Lives Matter, né, que é referido Sim. nessa letra, e há 1 ano e meio, 2 anos, eu conheci uma das 3 moças que criaram o Black Lives Matter lá nos Estados Unidos. Ela esteve aqui em São Paulo, e eu fui assistir a palestra de que ela participou e que tinha como foco principal ela, né? E depois fui conversar com ela, tirei fotos com ela, né? Eu estava com um bottom, né, que dizia vidas negras importam, né? Sim. E falei para ela, isso aqui é Black Lives Matter em português. Eu falei para ela. Sim. Aí ela tirou foto. Tomete, se não me engano. Né? E olha, tanto ela quanto a Angela Davis, que eu também vi aqui no ano passado, com o nosso querido Letieres Leite, no SESC, né? Tanto uma quanto outra, Pita, tanto essas 2 pretas americanas, no meio do discurso dela está um sentimento em relação à negritude brasileira que difere da americana, porque tem algo a contribuir para o mundo, entendeu? E eu sinto que isso advém, isso que elas valorizam, que elas sentem que pode ser uma grande contribuição do brasileiro preto, está relacionado com a religiosidade. Porque os negros americanos não tiveram candomblé. Os ingleses foram muito competentes na repressão à religiosidade dos afrodescendentes americanos. Eles cortaram o tambor, proibiram os tambores. Sem tambor não há comunicação. Pois é. Com os orixás. Exatamente, claro. Tanto que a gente não vê na música popular e do jazz, da música popular americana, percussionistas negros e pretos. Olha só, né? Normalmente são latinos, brasileiros. Entende? É uma decorrência disso. Com certeza. É algo a se pensar. Mas, graças a Deus, nós trouxemos os tambores todos. Foram várias nações, vários tipos de tambores, entendeu? Falando várias línguas, vários idiomas, ok? E dialetos também. E aí forma o Brasil, né? Forma o Brasil musical. Porque os tambores, ele é exatamente isso. Eles servem à religiosidade. O nosso querido amigo Ray
está nos comunicando que já chegamos a 60 minutos. E agora exatamente. temos que, com calma, nos despedir. Sim. Ele falou para Despedir a gente... jamais. É. Aí ele falou para a gente, tinha pedido para a gente fazer alguma alusão a um trabalho musical desse ano. Me ocorre algum? Eu tenho até o disco da Fabiana Cosa, cantora maravilhosa, paulista, né, ligada ao candomblé, negra, e que fez um disco chamado Dos Santos, porque é o sobrenome dela, Dos Santos, Fabiana Cosa dos Sim. Santos, e que é dedicado aos orixás todos, a todas as entidades do candomblé, em canções inéditas, uma das quais foi pedida para mim e para o Pedro Luiz, e nós fizemos oração ao Ossanho. Então, essa é a minha dica de um trabalho recente. Musical. Bom, um trabalho recente, a minha dica é o disco Obatalá, feito para a Mãe Carme. Maravilhoso! E que já feito pela ouvimos Flora muito Gil. no seu carro. Muito no meu carro. Muito. Né? E tem lá seu Mateus Aleluia, né? O próprio Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Márcia Short, Lazo, Daniela, Vanessa da Mata, Marisa Monte, todos cantando, reverenciando Obatalá, reverenciando um terreiro de candomblé, né? O terreiro do Gantuá, Mãe Carme. Então, esse disco Obatalá é muito importante, né? E a presença de seu Mateus Aleluia, uau! Essa é a minha dica. Obatalá, o disco produzido pela Flora Gil. Maravilhoso. Os nossos dois discos sugeridos Sim, têm a ver um com o outro. tem, eles dialogam. Porque a música brasileira, ela passa por aí, né? Não tem como, ela passa por aí. Então, Essa eu é acho que referência. podemos nos despedir, né? Podemos. Hoje eu estou muito feliz porque... Agradecendo a quem nos viu aqui, a quem nos está vendo. Sim, com certeza. Eu também agradeço o convite, a oportunidade, né? Eu que estou num momento diferente do meu trabalho artístico, que sou um estampador de tecidos e conto história através dos panos com os blocos arte no Carnaval da Bahia. Agora estou mais trabalhando com telas, com pinturas, né? E preparando uma exposição chamada Em Tempos de Cárceres. Ah, olha só, é mesmo? Que é justamente isso. Caramba! Porque estamos em cárceres. Eu Estamos não em estou cárceres sabendo nesse disso. momento. Que capa, hein? Exatamente. Nós estamos em cárceres. Quero saber disso, porque eu tenho uma Perfeito. ideia de uma canção. Ah, então, vamos. Inclusive, tem a música Milagres do Povo, essa é uma das telas. Essa tela ela tem 2 metros, né? É uma tela que tem 2 metros. Caramba! E tem a letra Milagres do Povo. Entendeu? Caramba! E eu sou amigo do autor desse livro aí? Parece. Eu quero ser amigo dele. Eu quero ser amigo desse aí, ó, Alberto Pita, é isso? Exatamente. Com 2 T's. Esse é com 2 T's. Esse é o projeto. Eu quero ser. Depois eu quero conversar com você para ver um jeito de eu chegar nesse cara. Isso vai acontecer no Museu de Arte Moderna da Bahia, o MAN, em fevereiro, né? E aí tem a curadoria do meu amigo, nosso amigo Vic Muniz. E é porque estamos em cárceres por conta desse governo que está aí e estamos em cárceres por conta da pandemia. É isso mesmo. De volta para as suas cavernas. Todo mundo em suas cavernas. Sem contar aquela grande maior parte da população encarcerada, sim, que é de negros e pretos. Pois é. E que muitos estão encarcerados nas ruas, porque tem que sair de fato para trabalhar. Exato. O encarceramento está aqui.
para uns, né? Então, agradeço. Oxalá nos abençoe. E aos 85 anos da discoteca. Da discoteca. Da É isso. Vamos ouvir Oneida música. Alvarenga. Ok, valeu o convite feito para nós. Ok, obrigado. Obrigado, Arnaldo. Até. Obrigado a vocês. Até. Tchau.